Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Continuando a nossa leitura do subsídio dos ministros extraordinários, né? A segunda parte, para encerrarmos o capítulo 2, né? Então, vamos continuar a nossa leitura. Em quais virtudes o ministro extraordinário precisa se exercitar? Na acolhida. Primeira virtude. Quem vem à igreja precisa ser muito bem acolhido. Seria maravilhoso se nas comunidades se formassem equipes de acolhida, que sejam instruídos sobre isso. Mas não só isso, que a acolhida vá muito além das portas das igrejas. A acolhida do ministro extraordinário se manifesta da forma como ele se aproxima das pessoas, como ele as trata, com carinho e ternura, onde Deus nos coloca para trabalhar, viver e conviver é o nosso campo de acolhida. Segunda virtude, na humildade. O mundo atual está perdendo o senso da humildade. E quem se coloca a serviço da comunidade precisa ter a mesma atitude de João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. A tentação de ser o primeiro, de estar no pódio, é grande no ser humano. A humildade é uma atitude de quem se reconhece como filho de Deus e sabe que dele tudo recebeu. Cuidado com o falso conceito de humildade. Sou humilde, por isso não faço nada na comunidade. Humildade é colocar-se a serviço, como disse Jesus. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Jesus não proibiu que alguém esteja na frente, coordenando, incentivando, sendo protagonista. Ele condenou a atitude de quem domina, oprime, faz sentir o seu poder. Você não precisa se esconder, nem fingir ser o que não é. Bem diferente é a situação quando o ministro faz questão de estar no centro das atenções. Ser humilde é não desanimar, mesmo diante de críticas. Só é criticado quem está fazendo algo. Humildade é deixar-se orientar por quem pode nos ajudar e não pelo palpite dos outros. Terceira virtude, na gratuidade. Quando Jesus envia os seus discípulos em missão, ele lhes dá uma ordem: de graça recebestes, de graça deveis dar. Na verdade, todos os ministérios remontam a esse princípio. Partilhamos com os irmãos os dons que recebemos. Ser ministro é colocar-se a serviço na gratuidade e não buscar algo em troca, que pode até mesmo ser o reconhecimento da comunidade. Quarta virtude, no equilíbrio. Que o ministério não seja motivo para prejudicar ou deixar de lado compromissos já assumidos. A responsabilidade com a família, ou mesmo outras pastorais que precisam muito, por exemplo. Que o ministério não se transforme numa tendência ao clericalismo ou fanatismo. Quinta virtude, na bondade. O Papa João XXIII recebeu o título de Papa Bom. Ele era como um paizão, um coração aberto, que só se interessava pelo bem das pessoas. Temos exemplos maravilhosos de ministros extraordinários que são assim. Sexta virtude, na mansidão. Às vezes, o ministro extraordinário precisa ser firme, dizer a verdade, mesmo que doa. Mas, na maioria das vezes, a mansidão produz muito mais frutos. Existe um ditado: atraímos mais mosca com uma gota de mel que com um barril de vinagre. Sétima virtude, na simpatia. Uma pessoa simpática é aquela que recebeu de Deus talentos humanos que a tornam agradável no convívio. A simpatia é um dom. O contrário é a antipatia. Tornar-se antipático, o ministro torna-se antipático o ministro que, através de cargos a ele confiados, busca sua promoção pessoal a todo custo.
Oitava virtude, na perseverança. Os primeiros passos, com muita emoção e entusiasmo, tornam-se fáceis. Passado algum tempo, sente-se o que muitos sentiram. O ministério virou rotina, uma obrigação, é motivo de cansaço e então se desiste. Extraordinariamente participa-se das reuniões, de encontros de formação, de oração, de estudo. Desse modo, realmente fica difícil a perseverança. O ministro extraordinário não está livre desses riscos, mas se houver o devido cuidado com a oração, a comunhão frequente, a leitura da palavra de Deus, aquelas dificuldades não o atingirão, pois o contato íntimo com Deus o renova. Nona virtude, no trabalho em conjunto. Juntos, nossos talentos rendem muito mais, por mais modestos que sejam. É preciso saber distribuir as tarefas aos auxiliares esforçados e capazes, descobrindo assim novos líderes e grandes talentos na comunidade. Ninguém gosta daqueles que querem fazer tudo sozinhos ou que não confiam em ninguém. Uma regra importantíssima: jamais tomar decisões importantes sozinhos. Onde for possível, é aconselhável que os ministros extraordinários se reúnam durante a semana a fim de preparar a celebração da palavra. Onde isso acontece, a comunidade não nota a falta de entrosamento entre os ministros e a equipe litúrgica. Mas trabalhar em equipe não é fácil. Muitos se consideram os melhores. Pensam que somente eles sabem fazer as coisas e os outros só atrapalham. Se não fosse tão decisiva a participação de todos, por que Jesus teria partilhado a sua missão com os discípulos? Pense nisso. Décima virtude, na coerência. Coerência é sintonia entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Esse é um grande desafio. O culto agradável a Deus nunca é um ato meramente privado, sem consequências nas nossas relações sociais. Requer o testemunho público da fé. Em alguns aspectos, certamente, não vamos conseguir viver tudo aquilo que dizemos, mas mesmo assim Deus age por meio de nós. As pessoas se sentem tocadas por nossa coerência de atitudes e muitas vidas se transformam. É a bondade de Deus que age por meio de nós. Por outro lado, sobe um hino de louvor a Deus por tantas pessoas de nossas comunidades dignas de confiança, não tanto por aquilo que dizem, mas pelo seu modo de viver. 11ª virtude, na renúncia. A renúncia para o ministro está no tempo em que ele dedica à comunidade e que, consequentemente, retira da sua família, dos amigos, do trabalho e também de si mesmo. Terá que aprender a renunciar aos próprios gostos, ideias, projetos, para acatar aquilo que é melhor para a comunidade. O compromisso com a comunidade o vincula a ela. Às vezes, poderá surgir um convite para algum evento importante, justo na hora em que precisa prestar serviço à comunidade. O que fazer? Outras vezes será uma visita que chega. Então, novamente, é necessária a renúncia. Que ninguém veja ou sinta contrariedade no rosto do ministro. E depois de ter prestado o serviço na comunidade, custará bastante dizer, como sugere o Evangelho: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. Todos precisam aprender a abrir mão das coisas. Tem gente que se agarra aos cargos da igreja, ao ser interrogado diz: ninguém quer assumir o meu lugar. Depende como o convite foi feito. 12ª virtude, na eterna aprendizagem. Concluindo esta abordagem sobre as virtudes do ministro extraordinário, não poderíamos deixar de tocar na questão do eterno aprendiz. Não existe conhecimento maior ou menor. Há conhecimentos diferentes. Exemplo: alguém pode não estar apto para fazer uma palestra, mas pode ser um ótimo carpinteiro que coloca seus talentos a serviço da comunidade.
Diante disso, faz-se necessário valorizar a todos e ter abertura de coração para aprender até mesmo das crianças. Quais conselhos a Igreja dá aos ministros extraordinários? Primeiro, não só desenvolva um ministério vinculado à Eucaristia, mas seja apóstolo de Jesus Eucarístico. 2. Seja discreto ao comungar e discreto ao distribuir a Eucaristia. É Jesus que deve aparecer. 3. Esteja sempre unido aos clérigos de sua comunidade. O seu serviço está intimamente ligado ao deles. 4. Procure participar dos cursos e encontros. 5. Visite os enfermos e idosos como quem, ao servi-los, serve a Cristo. Veja no rosto de cada um deles, pela fé, o rosto do próprio Jesus. Cada caso é um caso. 6. Participe da missa, não só quando serve. Ela é fonte de toda espiritualidade. O encontro com Cristo na Eucaristia, na palavra e na comunidade faz-nos forte, apesar de nossas fraquezas. 7. Não deixe sua família de lado. Antes de tudo, tenha tempo para ela. Priorize a convivência familiar. 8. Ajude a comunidade a entender o valor da oração, da comunhão e da adoração a Jesus na Eucaristia. 9. Quando for administrar as exéquias, seja solidário com a família enlutada, partilhando dos sofrimentos pelos quais ela passa, sem contudo deixar de ser um sinal de vida. 10. Faça a experiência de amar na gratuidade, isto é, de não querer e nem aceitar nenhuma forma de retribuição. Ame por doação, por entrega, por querer o bem do outro. 11. Saiba guardar sigilo. 12. Descubra o que há de bom e de positivo nos outros. O que o ministro extraordinário não deve ser? Primeiro, jamais ser centralizador. Quando isso acontece, prejudica a vida da comunidade. Faz tudo sozinho, é ministro, leitor, animador dos cantos, não valoriza os outros, nem o que eles sabem ou fazem. Não sabe trabalhar em equipe e não envolve as pessoas na organização da comunidade. Ministro extraordinário, não assuma tudo como se só você soubesse fazer as coisas. Ao seu redor, há muita gente capaz e disposta a se colocar a serviço da comunidade, mesmo que de um jeito diferente do seu. Abra a possibilidade para novas pessoas, permitindo que a comunidade cresça e seja toda ela ministerial. 2. Jamais ser pessimista. O pessimista reclama de tudo, não vê saída nem solução para os problemas. Além de desanimado, desanima os outros. 3. Jamais ser mandão. O mandão sente-se como o dono da comunidade. Nas reuniões fala o tempo todo, só ele sabe e só ele tem razão. Improvisa as coisas e só vê defeito no que os outros preparam. 4. Jamais ser grosseiro. Perdemos muitas pessoas devido à falta de sensibilidade e educação na igreja. O grosseiro agride as pessoas, julga-as negativamente e as ignora. 5. Jamais ser demasiadamente teimoso. Ser teimoso é não dar o braço a torcer. É ser de coração duro. Quando implicam com alguma coisa, não abre mão, mesmo estando errado. Espera-se do ministro extraordinário flexibilidade no que é acessório e, ao mesmo tempo, firmeza quando se trata de fidelidade ao Evangelho. 6. Jamais ser indiferente. O indiferente não participa das atividades da comunidade da paróquia, da região, pastoral e da diocese. Não tem interesse em crescer e aprender coisas novas. Não se preocupa em preparar outras lideranças para assumir funções na igreja. Qual é o decálogo do ministro extraordinário? Primeiro, uma pessoa apaixonada pela Eucaristia. Segundo, uma pessoa humilde e servidora. Terceiro, uma pessoa alegre porque vive em Deus.
Quarto, por uma pessoa que ama a sua comunidade. Quinto, uma pessoa que irradia ao seu redor a fé, a esperança e o amor. Sexto, uma pessoa que sabe escutar. Sétimo, uma pessoa que trata a todos como irmãos. Oitavo, uma pessoa que faz as coisas bem feitas. Nono, uma pessoa que se compadece dos que sofrem. Décimo, uma pessoa discípula missionária de Jesus Cristo. O ministro extraordinário recebe algum salário? Todo batizado comprometido deve se colocar à disposição da comunidade e contribuir para o seu crescimento, enriquecendo-a com os talentos que Deus lhe deu. Como já foi dito, de graça recebeste, de graças deveis dar. Foi dito anteriormente que os ministérios são como que uma prestação de serviço em prol da comunidade, por parte de pessoas que os realizam de forma espontânea e organizada. O serviço que o ministro extraordinário desempenha é voluntário, gratuito, isto é, sem remuneração. Uma atividade que se exerce de bom coração, com generosidade, sem pretender um ganho material, mas como uma resposta a uma necessidade da comunidade. O ministro extraordinário pode exercer o seu ministério fora da sua paróquia? Não. O ministério do ministro extraordinário será exercido única e exclusivamente na paróquia em que recebeu o mandato. O conferimento de ministério, embora recebido do bispo, não é para o território diocesano, mas apenas paroquial. Deste modo, não há também transferência de ministro extraordinário. A carteirinha emitida pela Diocese de Santo André visa identificar em eventos regionais e diocesanos e nas visitas a enfermos. O ministro extraordinário participa dos conselhos pastorais paroquiais? Isso se dá conforme a organização local da paróquia. Em geral, o coordenador paroquial dos ministros extraordinários participa do conselho pastoral paroquial. O que fazer quando acontece um desentendimento entre um ministro extraordinário e outro? É de se esperar que isso aconteça. Jamais aconteça. É de se esperar que isso jamais aconteça. Mas se acontecer, é necessário que os dois ministros extraordinários se reconciliem o quanto antes e, dependendo da gravidade e não aceitação do perdão, sejam afastados do ministério. Não podem, de modo algum, permanecer no ministério pessoas inimigas. Ser ministro da comunhão e estar em divisão com o irmão é um contra-testemunho do Evangelho. O coordenador paroquial dos ministros extraordinários e o pároco, se necessário, administrem essa situação. E se o ministro extraordinário estiver encrencado com os seus parentes ou vizinhos? Se a briga aconteceu, então que se procure o perdão o quanto antes, pois a briga contradiz a Eucaristia, além de ser um mau exemplo para a comunidade. Quando estiveres levando a tua oferenda ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Como poderá distribuir a comunhão alguém que não está em comunhão com seu irmão? É necessário ter desejo de reconciliação e caminhar para isso, com consciência de que cada caso é um caso. E se um ministro extraordinário transferiu-se para uma nova diocese ou paróquia, pode exercer o ministério em sua nova comunidade? O ministério extraordinário é conferido a serviço de uma paróquia específica, em uma diocese específica. Caso a pessoa se mude de residência, deve trazer uma carta de apresentação do padre de sua comunidade original e apresentá-la ao padre para onde ela se mudou, seja na própria diocese ou fora desta. O ministro extraordinário pode e precisa engajar-se na vida da nova paróquia onde passa a residir, participar. Se o pároco achar por bem, pode fazer o convite para o exercício do ministério extraordinário nessa nova paróquia de participação. O que deve vestir o ministro extraordinário ao desempenhar seu ministério? Além das vestes civis dignas para a celebração que vai participar, o ministro extraordinário utilizará uma veste própria para o seu ministério. Na Diocese de Santo André, definiu-se um modelo de veste, que pode ser chamado de opa. Toda vestimenta tem um significado importante dentro da liturgia,
pois representam os membros de Cristo revestidos para o banquete nupcial, os que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não convém que o ministro extraordinário vista túnica. Evite-se roupas longas que ultrapassem o joelho e com adereços além do bordado que identifica o ministério, de tal modo que seja confundido com a pessoa do padre ou do diácono. Na igreja, que é o corpo de Cristo, nem todos os membros desempenham as mesmas funções. Essa diversidade de funções na celebração da Eucaristia manifesta-se exteriormente pela diversidade das vestes sagradas, que por isso deve ser um sinal distintivo da função própria de cada ministro. E ainda, a higiene pessoal e da roupa não só é necessária, como dá ao ministério uma tonalidade de transparência e pureza. Como deve ser a aparência da veste? A roupa deve ser de cor branca. As vestes serão iguais para todos os ministros extraordinários da paróquia. Comunhão, exéquia, culto e palavra ou bênção. Diferenciam entre os ministérios extraordinários diferentes pelo bordado próprio. A roupa assemelha-se a um palho, porém maior. Caso seja necessário visualizar o modelo, ou pode-se procurar a Comissão dos Ministérios Extraordinários, que sempre possui um exemplar para cópia. O ministro extraordinário pode exercer seu ministério sem a veste? Não. O ministro extraordinário deve revestir-se das vestes específicas. Necessidades urgentes e pontuais sejam administradas pelo pároco. Como deve ser a aparência do ministro extraordinário? O ministro extraordinário deve sempre se apresentar dignamente à comunidade para o culto e para a missa. Roupas limpas, roupa limpa e bem passada, mãos e unhas limpas. Os que fumam, cuidado com os dedos. Não apresentem-se de chinelo, descabelados. O ministro extraordinário não se apresenta em vestidos como que para um baile ou festa de gala, com vestidos escandalosos, ou como se fossem para uma praia. Sejam todos discretos no vestir e se comportar. Jesus é quem deve chamar a atenção, não os ministros extraordinários. E no momento da celebração, não convém ficar de pernas ou braços cruzados. Pessoas que vivem em uniões irregulares podem ser ministros? Pessoas que vivem em união irregular não podem ser ministro extraordinário. O senso pastoral pede que se tome o cuidado para não expor negativamente a pessoa diante da comunidade, confiando-lhe funções e ministérios sacramentalmente incompatíveis com a sua real situação. Essas pessoas devem ser amadas, acolhidas, orientadas e acompanhadas em seu discernimento. O esposo e a esposa podem ser ministros ao mesmo tempo? Com certeza. Não só podem, como a igreja até recomenda. Valorize-se esta escolha. Quanto dura a provisão do ministro extraordinário? O conferimento do ministro extraordinário é por 3 anos e pode ser renovada por mais 2 vezes, atingindo um total máximo de 9 anos consecutivos. Em todos os casos, é obrigatória a participação nos encontros de formação estabelecidos e no conferimento diocesano. Quem está há mais de 9 anos, o que deve fazer? É oportuno que o ministro extraordinário, ao tomar conhecimento dessa indicação da diocese, vá até o pároco e converse com ele. Coloque à disposição o seu ministério. O importante é que o ministro não esteja apegado à sua função. Ao pároco cabe essa decisão. Pode ser que, mesmo estando há mais de 9 anos, haja necessidade extrema na comunidade e seja-lhe pedido para continuar no ministério. E se o ministro extraordinário estiver exercendo o seu serviço e quiser parar, como fazer? Se perceber que é hora de parar, não tenha receio de conversar com o pároco. Faça o melhor que puder enquanto exerce o ministério. Não se deve ter drama de consciência quando sentir que é o momento de parar, mas nunca se deve ameaçar as pessoas com a entrega do ministério. Se não fizerem como eu quero, entrego o ministério. Isto é infantil e anti-eclesial. O ministro extraordinário pode candidatar-se a cargos políticos? Os bispos reunidos em Aparecida encorajaram os leigos a participarem da vida pública. De fato, o documento de Aparecida diz:
Os leigos de nosso continente, conscientes de seu chamado à santidade, em virtude de sua vocação batismal, não só os que têm de atuar à maneira de fermento na massa para construir uma cidade temporal que esteja de acordo com o projeto de Deus. Na abertura da conferência, o Papa Bento XVI afirmou: a vida cristã não se expressa somente nas virtudes especiais, mas também nas virtudes sociais e políticas. Caso deseje candidatar-se, o ministro extraordinário deve afastar-se do seu ministério durante o tempo da campanha. De quanto em quanto tempo os ministros extraordinários devem reunir-se? A coordenação diocesana dos ministros extraordinários sugere que os ministros se reúnam mensalmente para rezarem juntos, formarem-se e tratarem dos assuntos da paróquia que envolvam os ministros extraordinários. Considere-se para isto o número de comunidades da paróquia e as distâncias destas. Assim se saberá se convém sempre no mesmo lugar. Que temas deveriam ser abordados na formação dos novos ministros? Primeiramente, conhecer profundamente este manual e o Diretório Diocesano de Liturgia, dar um bom embasamento litúrgico, fazer um estudo bíblico adequado, como moderar ou mesmo participar na celebração da palavra, conhecimentos práticos sobre o exercício do ministério, procedimentos corretos para visitar o enfermo, como celebrar as exéquias, como proceder na celebração da bênção. Cabe à comunidade a decisão quanto tempo seja destinado à formação dos novos. No entanto, a coordenação diocesana sugere que sejam feitos ao menos 3 encontros de um dia. Como deve ser feita a formação permanente? Ao iniciar um novo período de ministério, o ministro extraordinário deverá passar por nova etapa de formação, com novos temas e, se necessário, uma reciclagem com os novos ministros extraordinários. A formação é parte da nossa vida, ela é permanente para servir melhor. E aqui encerramos o 2º capítulo da leitura do nosso subsídio diocesano para os ministros extraordinários. Até o nosso próximo encontro.